Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então, vamos dar início à nossa reunião, mais uma segunda-feira, que eu creio que o Senhor vai falar conosco, através de tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações, diante daquilo que Ele tem feito nós vivenciarmos, né, nele, e eu creio que o Senhor tem preparado aí grandes coisas para nós, assim eu creio. Quero agradecer também a todos os irmãos que vão assistir essa ministração aqui pelo YouTube, né, pelas nossas redes sociais. Para os irmãos que vão assistir posteriormente, que ainda não me conhecem, meu nome é Rony, faço parte aqui do Tropa de Elite de Jesus, e hoje nesse ministério Homens do Tropa. Também, se você tiver desejo, você que vai assistir depois, irmãos, se tiver desejo de assistir conosco, participar ao vivo, entre em contato conosco, e nós te passaremos o link e você entra ao vivo aqui conosco na reunião. Glória a Deus. Irmãos, então, né, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, sem delongas, né, vamos para aquilo que nós vamos fazer, que é para a palavra. E o Senhor, ele colocou algo aqui no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Como diz a palavra, né, ouve, retém o que é bom, né, retém aquilo que é importante. Peça discernimento para o Senhor, para que Ele te dê clareza sobre a palavra, para que Ele traga sobriedade a respeito da palavra, para que também possa ser uma palavra direcionada ao seu coração, que não cause nenhum conflito, né? Mas que Ele venha trazer clareza e direção para nós, o corpo do Senhor, né? O corpo de Cristo. Amém? Hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre um ministério, né? Falar um pouquinho sobre ministério, né? E eu fui buscar um pouquinho sobre o significado dessa palavra e ele vai dizer assim, o significado dessa palavra: ministério, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho. E aí ele diz assim, mister, né? Esse mister é algo quando a gente encontra em outras partes da Bíblia, quando ele diz assim, que for mister, ou seja, que é necessário. Então, eu posso aqui, digamos, traduzir como se fosse um trabalho, algo que é necessário ser feito. E também diz assim, ó, uma ocupação exercida por alguém, um cargo, uma função e uma profissão, né? Então, se a gente for resumir, é um trabalho, né? Execução de um trabalho, uma tarefa, né? Por que o senhor tem colocado, que é o foco do que eu quero aqui trazer, porque às vezes a gente acaba, né, vendo por aí e tal, porque esse é o meu primeiro ministério, esse é o meu, né? Mas o que o senhor tem colocado no meu coração a respeito de ministério? Eu creio que uma vez que o Senhor ele nos comprou, né, e como diz as Escrituras, por um bom preço, por um alto preço, que foi o sangue dele, eu creio que tudo está dentro de um ministério só, que é a vontade dele. Então, esse é algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Por isso que eu não enumero, esse é a minha família, meu primeiro ministério, a igreja isso, ou a igreja é o primeiro ministério. Eu não enumero, né? Porque senão eu estou colocando eu tô dando prioridade para algumas coisas. Quanto, na verdade, esse trabalho, essa tarefa a ser exercida, está em fazer o quê? A vontade do Senhor. Então, qual que é a minha tarefa? Fazer a vontade do Senhor. Foi para isso que ele me chamou. Agora, dentro desse ministério, sim, vão ter várias ramificações, que é o quê? A família, os irmãos, o ID, pregar o evangelho, curar os enfermos, cuidar dos órfãos, das viúvas, dar esmola. Então, está tudo dentro de um pacote só, é um trabalho só, que são em várias ramificações. Mas eu não coloco como prioridade isso, prioridade aquilo, esse que vem primeiro, porque o que vai determinar o que tem que ser feito a cada ponto vai ser a ordem do Senhor, assim como a gente vê nas Escrituras. Quando o Senhor diz assim, vai daqui para lá, a gente vai. Quando ele diz assim, sai da terra, da tua terra, da tua parentela, a gente vai. Sacrifica o teu filho, o teu único filho. Ele foi, obedeceu. Ali ele podia dizer assim, não, senhor, mas esse é o meu primeiro ministério, a família, como é que o senhor me pede?
Entendeu? Então, eu vejo que diante disso, esse ministério, esse chamado do Senhor, ele engloba tudo. A nossa vida já não é mais nossa. Essa enumeração já não cabe a nós. Quem vai determinar o que é prioridade é Ele nas nossas vidas, em cada momento. Vai ter momento que ele vai dizer assim, ó, cuide da sua família. Mas vai ter momento que ele vai dizer assim, vai lá para casa de fulano, vai lá alcançar aquele irmão. Diz, mas a minha família está passando do trabalho. Irmão, então pega a tua família e leva junto para servir ao Senhor. Que levando junto você vai alcançar o irmão e ainda vai dar exemplo para a tua família que você é obediente ao Senhor. Então, eu não posso ter enumeração. Esse aqui é o meu primeiro ministério, eu vou dar prioridade para isso. Não, primeiro eu tenho que atender as necessidades desse ministério, depois eu vou para outro. Não, a nossa obrigação é obedecer ao Senhor, diante da grandiosidade que foi a nossa redenção, o grande preço que ele pagou. Então, o ministério é um. Nós vamos ler aqui, quero já puxar aqui o texto, Romanos 8, é um texto bem conhecido, Romanos 8, 28, 29, que ele vai estar falando sobre esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Eu vou ler a partir do 28 para a gente ter um contexto, que ele vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Então, o que ele está nos mostrando? O que ele está nos apontando aqui? Que o Senhor nos chamou para algo. E qual foi esse chamado? Quando o Senhor nos chama, ele nos chama para uma obrigação, para um propósito, para um ministério, ou seja, para um trabalho. E qual é a primeira coisa que ele nos chama? Daqui, para nós sermos a imagem do Filho. E aí a gente tem que observar qual foi o caminhar de Jesus na Terra. O que ele colocou em primeiro lugar? A vontade do Pai. Ele próprio diz nos textos: eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele veio fazer a vontade do Pai. E o Pai determinava o que era para ser feito em cada momento. Então não cabe a nós dizer assim, esse é o meu primeiro ministério, a família. Que eu quero tratar sobre esse assunto também em relação à família, o que nós temos como família. O meu primeiro ministério, o meu único ministério tem que ser o Senhor. Tem que ser a imagem, ser a imagem dele. Ouvir a voz dele e obedecer, assim como ele dizia, ouve, ó Israel. Quando ele diz assim, ouve, ó Israel, ele queria falar no sentido de ouve e obedece. Ouve a minha voz. Caso contrário, se ele não quisesse uma obediência da parte dele, ele não ia dizer para ouvir. Deus ele não fala nada que ele não queira ser obedecido. Tudo que Deus fala, ele quer que a gente ouça e obedeça. Então, o que ele está dizendo? Aqueles que eu chamei, chamei para que seja a imagem do filho. E agora vamos observar como é que o filho se comportava. Como que o filho fazia? Deixa eu só pegar um outro texto aqui. Mateus 12. Esse é um texto muito interessante, que vai trazer um alerta para a gente ver como que Jesus lidava com essas situações. Mateus 12, versículo 46, ele vai dizer assim: enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é o meu irmão, a minha irmã e mãe. Ou seja, aqui a gente tem que ter um cuidado. Como é que eu vou dizer assim, mas então Jesus de repente estava desonrando a mãe?
Será que Jesus não tinha que largar os discípulos e ir atender a mãe, já que a família ali era o primeiro ministério? E o que ele disse aqui? A minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, o que ele estava fazendo aqui? Obedecendo diretamente à vontade do pai. Por isso que nós não podemos enumerar, dar prioridades do nosso querer. Se a minha vida foi comprada, eu já não pertence mais a mim, as decisões não pertencem mais a mim, pertence ao Senhor. É Ele que dita o que é prioridade na minha vida. Tem momentos que a prioridade vai ser uma, em outros momentos a prioridade vai ser outra, assim como o Senhor falou aqui. E agora eu quero puxar um outro texto, só para a gente debater um pouquinho a respeito disso. Olha só um outro texto que diz em 1 Timóteo, perdão, 1 Timóteo 5:8. Vou deixar separado aqui, eu acho que eu tirei todas as marcações. Mas esse é um texto muito... Ele fala num contexto, mas eu quero pegar esse contexto assim, ó, isolado, e depois eu quero ler ele por completo para a gente entender sobre o que ele está falando. 1 Timóteo 5, versículo 8, para a gente entender depois o contexto. Ele diz assim: contudo, se alguma não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. E aí, como é que fica? Ah, mas então eu não devo cuidar da minha casa? Mas aqui está me dizendo que se eu não cuidar da minha casa, sou pior que um infiel. Não, mas ali Jesus, ele priorizou os discípulos e deixou a mãe lá de fora. Como é que fica toda essa confusão agora? Mas eu quero ler aqui para a gente entender um contexto. Que sim, nós temos que cuidar dos da nossa casa, sim. E por isso que é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Porque enquanto a gente cuida dos da casa, a gente vai servindo ao próximo, a gente vai atendendo ao órfão, à viúva. Mas nós não podemos nos fecharmos por completo só no da casa. Porque senão daqui a pouco a gente diz, minha casa é meu primeiro ministério. E aí a gente não sai disso. A gente fica trancado dentro de casa, a gente não alcança os outros. Não cuida do que o Senhor tem de propósito lá fora. E o pior disso é que daí o que acontece? A gente não dá o exemplo para a própria família em servir o próximo. E a próxima geração vai vir o quê? Cuidando só da sua família. Não, eu tenho que ser exemplo em casa. Amém? Realmente, você tem que ser exemplo em casa, mas não podemos fechar a redoma. O propósito que o Senhor tem para nós é muito além. Ser imagem do Filho não é só dentro do lar, é em todo o contexto aonde nós vamos. É como o Senhor falou o ide, né? E um pastor lá da igreja onde nós congregávamos, ele até falava, não me lembro se o Selo lembra, ele falava que ele gostava de trocar a palavra do ide para o indo, né? Indo, enquanto tu tá indo, vai fazendo, mas nunca parado. E aí agora eu quero ler esse contexto, todo esse capítulo aqui até esse versículo 8 do 1, quero ler esse contexto, que diz assim: não repreendas um ancião, mas admoesta-o como um pai, e os jovens como os irmãos, as mulheres idosas como as mães, as jovens como as irmãs. Com toda a pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e de separada confia em Deus e continua nas súplicas e orações noite e dia, mas o que vive em prazer está morta enquanto ela vive. Ordena estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguma não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Mas então, o que ele está falando? Agora, entenderam o contexto? Que não está falando só dos de dentro da casa? E olha aqui o comentário sobre esse estudo. Aqui, ó. Essas coisas nas quais Paulo disse a Timóteo a Timóteo, ser meditar e entregar-se são aquilo que ele ordenou nos versículos 12 e 13. Coisas referentes à sua conduta e ensino. Nestes versículos, a igreja é descrita como termos de família. Então, conseguiram compreender? Aqui, essa ideia, quando ele fala em todo esse ensino, porque se você pegar só o versículo isolado, dá para entender, o cuidar dos meus. Quais são os meus? Os da minha casa.
Só que aqui tá falando a respeito do quê? Quais são os seus? O que o Senhor Jesus falou? Quem é a minha família? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem são esses que fazem a vontade do meu Pai? É a igreja. É o corpo de Cristo. Então, quando ele se refere para cuidar dos seus, não é só os da nossa casa. Está falando da igreja o total. Aqueles que fazem a vontade do Senhor, essa é a nossa família. Essa é a família de Cristo. Por isso que eu não posso enumerar, a minha prioridade é a minha família. Não, peraí, a tua família é a família de Cristo. Então, não é só os da tua casa. Sim, você tem que cuidar os da sua casa, sim, porque senão aqui diz que se não cuidar dos da casa é pior que os infiel. Mas a tua família engloba muito mais do que estão dentro da sua casa. Vai muito além. E enquanto nós vamos cuidando dos irmãos, o Senhor cuida da nossa família também. Até deixei separado aqui em Mateus, não sei se vocês lembram, Mateus 8, 14 e 15, lá de Pedro. Não sei se vocês sabem, mas Pedro era casado, tinha uma esposa. Que pelo menos os textos dizem que ele tinha que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra. Então, se tem sogra, tem esposa. Mas Pedro não deixou de cumprir com o chamado dele. Quando o Senhor chamou Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele foi. Mas Pedro tinha família. Tinha esposa, tinha sogra. A sogra estava enferma e Pedro estava com Jesus. Então, esse é o detalhe. Enquanto você cuida das coisas do Pai, cuida das vontades do Pai, o Pai vai cuidando da sua família. E você, por outro lado, também vai dando exemplo para a sua família de que você é um homem obediente, que você segue as coisas do Senhor. Você não está negligenciando a sua família, não. Pelo contrário, está obedecendo aquilo, o chamado do Senhor. E Jesus entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Imediatamente ela levanta e vai servi-los. Então, a gente vê às vezes assim, porque um da família agora adoeceu, a gente acaba largando tudo. Não, eu tenho que cuidar da minha família, que fulano ficou doente, aí primeiro eu vou dar atenção para minha família. Irmãos, vamos ver o que o senhor deseja. O que o senhor deseja? Por que veio essa enfermidade? É para realmente nós confiarmos nele? Ou é um tempo para realmente a gente ficar ali com os da casa? Ou é para nós não abrir mão de servi-lo e confiar que é ele que vai cuidar da nossa parentela, da nossa casa? Por isso que eu não gosto de numerar primeiro ministério, segundo ministério, terceiro ministério. Não. O ministério é um só. É eu ser obediente ao Senhor. Agora, dependendo do tempo, o Senhor vai me dar uma direção do que eu preciso colocar como prioridade. Quero passar um outro texto aqui, que está em Marcos 16, versículo 15. Aqui está uma outra direção que o Senhor nos deixou de um modo geral, que foi o que nós falamos ali. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí eu me pergunto, como que nós vamos ir pregar o evangelho a toda criatura, se daí nós temos o da nossa casa? Se o primeiro ministério é em casa. Então eu creio que isso acaba entrando um pouquinho em conflito. Aí eu vou ou não vou? Eu vou lá orar pelo irmão, quando um irmão precisa, será que eu vou atender ou não? Então vejo que nós temos que ter essa sensibilidade no espírito para discernir os tempos em que o Senhor quer que a gente vá, o tempo que a gente espere, o tempo que a gente cuide do próximo, o tempo que o Senhor vai cuidar dos nossos familiares, qual é o exemplo que nós estamos dando dentro de casa, porque a nossa vida, toda a nossa vida agora, é o propósito do Senhor, toda a nossa vida. Porque se a gente começar a separar, como é que vai ficar? Eu vou dizer assim, não, agora eu estou trabalhando, agora eu não estou exercendo o meu ministério, eu estou trabalhando. Aí eu chego em casa, daí eu tenho que estudar. Não, agora estou estudando. Aí, final de semana, não, agora eu tenho que ter um tempo de qualidade com família. Como assim? Qual é o tempo do Senhor? Que dia que o Senhor vai ter um tempo na tua agenda para poder te usar, para poder falar contigo? Então, a nossa vida é uma só, e a gente tem que entender isso, que enquanto eu trabalho, eu tenho que estar, antenado para ver se o Senhor tem alguma obra enquanto eu trabalho. Porque daqui a um pouco eu estou trabalhando e surge um irmão para que eu ore. Então, enquanto eu trabalho, eu oro pelo irmão. Enquanto eu estou passeando, eu posso dar um abraço e ministrar a palavra em alguém, posso libertar alguém ou levar uma palavra.
Enquanto eu estou em casa com a família, eu posso fazer um louvor com a família, estar adorando o Senhor com a família. Por isso que eu não posso separar as coisas do Senhor, dizer, esse aqui é o meu secular, né? No secular eu trabalho com tal coisa e na igreja eu sou... Não, é uma coisa só, irmão. A tua vida foi comprada. Você não tem mais agenda, você não tem mais a tua vontade, você não tem mais nada. Tem a vontade do Senhor sobre a sua vida. Quando eu passar um tempo com a minha família de qualidade, observe se nesse tempo que você está com a família, se o Senhor não tem um propósito estabelecido onde que você está. Porque se você está indo num tempo de qualidade com a família e nada acontece lá para o reino, é só por uma diversão, um prazer, nossa, que diferença vai fazer para o reino? Então nós temos que estar atentos aonde nós estamos indo, a gente tem que ter alguma coisa do Senhor, porque senão nós estamos fazendo coisas sem propósito algum. Nós estamos vivendo sem um propósito, sem alguma coisa, fazendo coisas sem um propósito do Senhor. E eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Porque às vezes a gente sai assim, ó, para ir almoçar ou para jantar, para qualquer coisa. A gente sai sem uma ideia. Não, eu vou ir evangelizar. A gente sai às vezes, só simplesmente para almoçar. Cara, e acontece. Daqui um pouco surge um irmão, abre o coração, a gente já ora. Sempre acontece alguma coisa onde a gente está indo. Então eu vejo que é isso que nós temos que despertar a nossa mente, a nossa atenção para esse chamado do Senhor, para que verdadeiramente eu consiga viver a imagem do Filho. Jesus, aonde que ele ia, ele manifestava alguma coisa do Pai. Hoje nós vamos num casamento, nós vamos para nos divertir, para nos alegrar. Jesus foi lá e ainda fez um milagre. Então, aonde ele vai, ele manifesta algo do Pai. Isso é uma vida com propósito. Então, a palavra hoje que eu queria trazer era justamente sobre isso, que o ministério é um só, nesse sentido que eu estou falando, né? Nesse sentido de transparecer o Pai, a vontade dele, fazer a vontade dele. A gente sabe que no corpo de Cristo há muitos ministérios no sentido sim, de chamado, uns são para missões, outros são para apóstolos, para pastores, outros vão evangelizar, outros vão curar, outros vão cuidar de um pequeno grupo, outros vão cuidar de um grande grupo. A gente sabe que tem esses ministérios específicos, são trabalhos específicos, mas em todos esses há uma coisa em comum, que é ser a imagem do Filho. Em todo o tempo. Não dá para eu ser crente só no domingo. A gente cansa de falar isso. Eu não posso ser crente só lá na igreja, lá no prédio. É em casa, é onde eu ando, no trabalho. É nesse sentido que eu falo. Por isso que eu não enumero primeiro, segundo, não, porque senão eu estou colocando por ordem de prioridade. E eu que estou estipulando essa prioridade. A prioridade vem conforme o tempo. O Senhor me diz o que é prioridade hoje. Amanhã a prioridade pode mudar. Hoje o Senhor quer, de repente, que eu, sei lá, vá no vizinho falar com o vizinho. Amanhã a prioridade já não é essa. De repente a prioridade amanhã é ir em alguma escola ou fazer alguma outra coisa. Você tem que estar sensível. Então, nós precisamos avançar um pouquinho nisso. Eu acredito que muitas coisas a gente, né, vem ouvindo falar e tal, enumerando, e sim, nós temos que ter o cuidado das nossas coisas, mas lembrando que a nossa vida foi comprada, já não pertence mais a nós. Então, se a gente vai trabalhar no trabalho, no nosso emprego, enquanto você está no horário de trabalho, o que que você faz lá? Você trabalha, você trabalha. Você não vai para lá e tem um tempo para se divertir. Ah, não, agora eu vou fazer isso aqui, não tem nada a ver com o trabalho. Não. Se seu chefe ver você fazendo alguma coisa que não tem relação com o trabalho, ele vai te chamar a atenção, só um pouquinho. Eu estou te pagando para você trabalhar. Então, observe, o Senhor nos resgatou e ele disse que ele tem um galardão para nós. Então, o que ele está nos dizendo hoje? Opa, acorda, eu te resgatei para você trabalhar. Tem um trabalho a ser feito. Esse tempo que nós estamos na Terra é tempo de trabalho para ele. Então, por isso que eu não posso separar
as coisas. A nossa vida agora é dele. E nós temos que estar estritamente atentos a toda a sua movimentação, a todos os detalhes, às suas ordens, ao seu chamado, que nós sabemos que nós somos muito beneficiados pelo chamado do Senhor, porque nem todos, né? Não, a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas nem todos têm um chamado no Senhor, nem todos tiveram uma revelação de Cristo. E nós estamos tendo esse privilégio de poder servir ao nosso Senhor. Então, que a nossa prioridade seja obedecer o Senhor em tudo. E Ele é fiel para com todos, aqueles que obedecem. Até hoje, inclusive, foi muito bacana, porque um irmão, quando eu estava preparando essa palavra aqui, o irmão colocou uma palavra aqui no grupo, eu achei muito bacana, até mandei uma mensagem para ele. Está lá em 2 Samuel 23:5, diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, mesmo que a minha casa ainda não sirva, mesmo o meu prazer está nele. Não tem como você alcançar uma transformação, você ser exemplo dentro de casa, se você não tiver Cristo. Porque a renovação da nossa mente, o novo homem, vem através de Cristo. Então, sem ele, você não consegue ser exemplo dentro de casa. Então, por isso que é importante nós buscarmos sempre a vontade dele, buscarmos o conselho dele, buscarmos a sua vontade, cumprir com a sua vontade, dia após dia, e ele vai nos instruir no caminhar. Então, é um tempo que nós não podemos mais dar desculpa para o Senhor. Nós temos que realmente decidir se a gente quer assumir esse papel de sacerdócio em Cristo, em ser filhos obedientes. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer hoje, né? Vou deixar um tempo em aberto aí para que a gente possa comentar. Se vocês quiserem também trazer aí o que vocês têm de entendimento acerca também em relação ao ministério, porque o intuito aqui é nós crescermos juntos, né? E acredito que cada um contribuindo aí um pouco, a gente consegue ter uma clareza maior acerca aí desse assunto.